Quando a gente pensa em direito constitucional, o que vem à cabeça? Talvez um livro enorme, cheio de regras complicadas, né? Pois é. Mas e se a gente pensasse nisso de outra forma? Como uma arte? A arte de resolver os problemas mais cabeludos de uma sociedade. Aqueles que, à primeira vista, parecem não ter solução. Hoje, vamos mergulhar em como essa arte funciona. E para começar, vamos direto a uma pergunta que é o coração de tudo. Nós todos damos muito valor aos nossos direitos, certo? Mas, e quando o meu direito bate de frente com o direito de outra pessoa? Quando dois direitos fundamentais entram em rota de colisão? É exatamente aí que a coisa fica interessante. Para ficar bem concreto, vamos pegar um caso real, um verdadeiro nó na cabeça. Imagine uma pessoa que, por uma convicção religiosa muito forte, recusa uma transfusão de sangue que poderia salvar a vida dela. De um lado, temos a liberdade de crença, um pilar da nossa Constituição. Do outro, o Estado, com seu dever de proteger a vida. E aí, como é que se resolve um impasse desses em que valores tão essenciais se chocam? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso papo vai ter 4 partes, tá? Primeiro, vamos entender por que esses conflitos acontecem. Depois, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver como nossa ideia sobre o direito mudou. Em seguida, vamos abrir a caixa de ferramentas dos juristas. E por último, vamos ver tudo isso funcionando na prática. Então, vamos lá começando pelo começo do problema. Afinal, por que direitos que são tão importantes acabam brigando entre si? Essa primeira parte vai mostrar que esses conflitos não são um defeito do sistema, mas, na verdade, uma característica central dele. Olha, a chave para entender isso tudo é uma coisa só. A Constituição não é um manual de instruções com resposta para tudo. Ela é feita de grandes princípios, ideias como liberdade, igualdade, dignidade. E na vida real é inevitável que esses princípios se choquem. Essa colisão não é uma falha, é justamente o que define o grande desafio do direito constitucional. E, sério, esses dilemas estão em todo lugar. As cotas nas universidades nos fazem discutir o que é igualdade de verdade. A segurança nos presídios contra a dignidade de quem visita. Até uma simples foto de documento pode criar um conflito com a liberdade religiosa. Todos esses são os tais casos difíceis, onde a lei não tem uma resposta pronta e simples de sim ou não. Certo. Mas as soluções que temos hoje não caíram do céu. Para entender como os juízes lidam com isso atualmente, a gente precisa voltar um pouco no tempo. As ferramentas de hoje são o resultado de séculos de muito debate e de uma grande evolução no jeito de pensar o direito. De forma bem resumida, a nossa maneira de enxergar o direito passou por 3 grandes fases. Começou com o justnaturalismo, aí veio o positivismo e hoje a gente vive na era do pós-positivismo. É como montar um quebra-cabeça. Cada fase foi adicionando uma peça nova e essencial para a gente ter a imagem completa que temos hoje. A primeira peça foi o justnaturalismo. A ideia era que existem direitos naturais, direitos tão básicos e universais que nenhuma lei ou governo poderia tirar. Era uma ideia linda, super poderosa, mas como é que se aplicava isso na prática? Faltava um sistema, uma organização para fazer a coisa funcionar no dia a dia. E foi justamente essa falta de organização que abriu a porta para o positivismo. Aqui a tentativa era transformar o direito numa ciência exata. A lei é o que está escrito no código. E pronto. O juiz deveria ser quase um robô, pegar a regra e aplicar, sem ficar questionando se era justo ou não. A lei era a lei. Só que aí vieram as grandes tragédias do século XX, como a Segunda Guerra Mundial, que mostraram o perigo de seguir a lei de forma cega. E disso nasceu o pós-positivismo, que é basicamente o melhor dos dois mundos. Ele mantém o respeito pela lei que está escrita, mas diz que essa lei precisa ser iluminada por aqueles grandes princípios como a dignidade da pessoa humana. É assim que o direito funciona hoje. Ok, beleza. A gente já viu a história, a filosofia por trás. Mas e na prática? Com esse novo jeito de pensar, que ferramentas os juízes realmente usam para resolver aquelas encrencas? E aqui a gente chega num ponto crucial, a diferença entre regras e princípios. Pensa assim, regras funcionam no esquema tudo ou nada. Se a placa diz que o limite é 80 por hora e a pessoa passa 90, ela é multada. Ponto final. Já os princípios são diferentes. Eles são como pesos numa balança. Quando 2 deles se chocam, um não apaga o outro. Eles precisam ser equilibrados. E essa técnica de colocar os princípios na balança tem um nome: ponderação. É o ato de entender que, num caso concreto, talvez um princípio precise ceder um pouquinho de espaço para o outro. O objetivo é sempre buscar o maior equilíbrio possível. E essa é a grande virada de chave. Sabe? Nenhum direito, nenhum princípio é absoluto. Eu acho essa metáfora fantástica, porque ela acerta em cheio. Para decidir um caso, o juiz pode e deve usar informações de tudo quanto é área: sociologia, economia, história,
Mas a decisão final, o raciocínio, o fogo que esquenta a panela, tem que ser jurídico usando as ferramentas próprias do direito. E uma das ferramentas mais usadas para essa ponderação é o tal do teste da proporcionalidade. Pensa nele como um checklist com 3 perguntas essenciais. Primeiro, essa medida que limita um direito realmente serve para atingir o objetivo que se quer? Segundo, não tem um outro jeito de fazer isso que seja menos prejudicial? E a terceira, a pergunta de ouro. No fim das contas, o benefício que se ganha é maior do que o prejuízo causado? Bom, agora chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo isso que a gente conversou e ver como funciona na vida real, naqueles casos difíceis que a gente viu lá no começo. Olha só como a coisa funciona. No caso das cotas, a ponderação colocou na balança e entendeu que a busca por uma igualdade real, corrigindo uma injustiça histórica, era mais importante naquele contexto. Já na foto do documento, a pergunta foi: é mesmo necessário proibir o véu para garantir a segurança? A resposta foi que não. E na revista íntima, o ganho para a segurança foi visto como muito pequeno, perto do dano gigantesco à dignidade da pessoa. E aqui está o pulo do gato, a ideia mais importante de todas. Em nenhum desses casos, um princípio foi declarado o campeão para sempre. A justiça não riscou um direito do mapa. Ela só ajustou o volume de cada um. O objetivo é sempre achar a solução mais justa e equilibrada para aquele caso específico, sabendo que amanhã, em outra situação, a balança pode pesar diferente. Então, no fim das contas, é isso. O direito constitucional moderno não é uma ciência exata, não é matemática em que se aplica uma fórmula e se encontra a resposta. É uma arte. A arte de pegar os valores mais importantes de uma sociedade e aplicar com sensibilidade e equilíbrio à bagunça complexa e fascinante que é a vida real. E tudo isso deixa a gente com uma última provocação, né? Se a Constituição não é uma pedra, mas sim um documento vivo que respira junto com a sociedade, como a gente garante que a interpretação dela vai evoluindo com os nossos valores sem nunca perder a justiça de vista? Essa é a pergunta que não tem resposta fácil. É a conversa contínua que o direito tem e sempre vai ter com a sociedade.